Peguem suas Bíblias, vamos seguir a exposição de Marcos. Marcos capítulo 7 diz assim: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver. Observaram que alguns de seus discípulos comiam suas refeições com as mãos impuras, ou seja, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os, mas o coração está longe de, sua adoração é uma, pois ensinam doutrinas como se fossem mandamentos. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de, a fim de transmitir sua própria. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem o que não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e. Todas essas coisas desprezíveis vêm de. São elas que os. Amém. Obrigado, Senhor. Pedimos discernimento e entendimento acerca da sua palavra. Nós sabemos, Pai, que somos limitados em discernimento e entendimento, que somente mediante a luz do Teu Santo Espírito podemos compreender as suas verdades. Por isso pedimos, Pai, ilumine o nosso entendimento, que possamos ser convencidos pelo Teu Santo Espírito das suas verdades, pois senão, Pai, andaremos por profundas trevas. É assim que nós clamamos a Cristo Jesus e ao Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus. É assim que nós dizemos amém. Amém. Podem sentar. Olha que legal, estamos no capítulo 7 já de Marcos. Vai passando dia após dia, nós podemos conhecer as verdades do Evangelho. Essa é uma forma de não termos uma mensagem e adequarmos a um texto bíblico. Às vezes você olha aqui, nossa, que legal essa mensagem, mas às vezes eu tenho peculiaridades, eu tenho particularidades, vamos dizer, usando sinônimos, que eu gosto de falar. Daí automaticamente eu falo, já sei o que Deus quer que eu falo, está falando no meu coração, eu vou falar isso. Quando eu faço dessa forma, eu estou sujeito ao texto, às escrituras. O galego não tem nenhuma mensagem para trazer para vocês, desculpa, mas a palavra tem. A palavra que fala
às nossas mentes e aos nossos corações. Não somos nós, meros homens, que podemos chegar e falar assim: agora eu tenho uma mensagem, daí eu vou buscar um verso para justificar aquilo que veio à minha mente. Claro que Deus pode trazer milhares de coisas, mas como eu confiarei num coração que é enganoso? A forma mais clara de fazer isso é quando nós tentamos adaptar os textos às nossas próprias vontades. Quem já fez isso? Hora de confessar. A gente lê alguma coisa e fala assim: ele vai dizer isso. Ou eu quero fazer alguma coisa, eu vou buscar um texto para me dar legalidade, ainda que eu deturpe todo o contexto. Esses somos nós. Esses são os homens com coração longe de Deus. E esse é o título, que essa é a palavra me permite conceder algum título à palavra soberana de Deus. Um coração longe de Deus. Um coração de longe de Deus faz exatamente o que eu acabei de mencionar. Esse mesmo coração que nós vimos nos versos anteriores, nos capítulos anteriores. Quem tem acompanhado fielmente até aqui? Boa. Fielmente é sem faltar nenhuma vez. De terça você não faltou nenhuma vez? Muito bem. É chamada. Vou anotar. Deus está vendo. Mas, olha que bom. Você também não? Essa modernidade, né, mano? Eu nasci na época errada, mano. Não, mas glória a Deus. É importante, porque quem não sabe, ele é comissário de voo, daí direto tá nas transições. Mas a realidade é essa. Observe que nós, mesmo com constância, nos esquecemos. Eu tenho falado verso a verso, capítulo a capítulo. Daí fala: o Galego já falou, eu vou ler outra parte. Eu não vou ler a mesma parte. Quantos de vocês têm o hábito de falar assim: ele falou, deixa eu ir lá ler de novo, para ver o que a palavra diz também à minha mente, deixa eu ver como eu posso adaptar e aplicar a minha vida. Por vezes aplicações passam pelo meu crivo humano, passam por aquilo que eu vivo. Daí vocês falam: ele fala com tanto assim, é porque eu vivo a parada. Daí eu consigo falar da mesma forma se vocês forem falar. Mas se vocês não lerem e não deixarem sofrer essa interferência externa, vocês vão ver Deus sobre a ótica de outra pessoa. Deus é o nosso Deus, mas Ele é íntimo. Ele conhece as suas peculiaridades, Ele conhece as suas particularidades, Ele conhece a sua individualidade. E ainda te ama, tá? Para você não ficar assustado. Essa é a realidade do Deus que nós servimos. Nós temos que ter essa consciência. E por vezes Ele quer falar com você de maneira individual. Por vezes Ele quer chegar e falar com você de maneira audível. E a maneira audível que Deus fala é através da palavra. Nossos pensamentos, por vezes, nos remetem a ser Deus. Nós falamos disso domingo. Por mera coincidência, ou cristocidência, como vocês preferirem, a conexão do que foi falado domingo está atrelado a essa palavra. Quem estava domingo? Está intimamente ligado. Porque a palavra de Deus é uma só. E todas elas fazem conexões, algumas mais, outras menos, mas a palavra de Deus é uma unidade. E se eu não compreender isso, eu estarei fadado a viver com um coração longe de Deus. Um coração onde enxerga somente aquilo que eu quero enxergar. Olhos que estão completamente tendenciosos. Olhos que aparentam enxergar, mas estão cegos. Ouvidos que estão surdos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Esse texto é bonitinho, mas algumas traduções ele não possui. Sugerem que foi acrescentado, mas é uma verdade. Se ele está aqui, é a palavra de Deus. Observem que nos capítulos anteriores nós vimos os discípulos fraquejarem na fé. Lembra que algumas semanas atrás nós relatamos Pedro. Todos vendo Jesus
andando em meio à tempestade, eles acharam que eram um fantasma. Pedro ali diante de Jesus fraquejou. Aqueles homens que caminhavam com Jesus fraquejavam. E nós? Tanto quanto a mesma natureza deles é a nossa. Só que agora nós temos uma diferença surreal, que nós esquecemos. Qual que é a diferença daqueles homens para nós? A gente conhece a palavra já escrita, é muito bom isso. O que mais? Eu uso tablet, celular, não. Também. Mas qual que é a diferença? A diferença é que nós temos como? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz verdades que ninguém poderá roubar de nós. Um coração longe de Deus, por vezes, está atrelado aos seus olhos, mas não àquilo que o Espírito fez dentro de você. Nós mudamos nossa maneira de se vestir, nossa maneira de falar. Agora eu falo crentez, eu dou glória a Deus, eu falo misericórdia quando aconteceu alguma coisa, mas meu coração está longe de Deus. Eu venho no culto costumeiramente, mas por razões equivocadas. Eu estou ofertando de maneira equivocada. Eu estou aqui como um religioso, simplesmente. Não sento no banco da frente porque é reservado para pessoas especiais. Tenho medo de sentar na frente. Não tem, mano, não tem lugar de ninguém aqui. Nem aqui é lugar de ninguém. Lógico, né? Nós temos respeito, não sairemos invadindo tudo, mas aqui é a casa de Deus. Então todos nós temos. E por que nós vivemos isso? A religiosidade. O medo. Aí às vezes eu oferto com medo, mano. Eu vou dar porque ele sabe quanto que eu estou ganhando, mano. Aí se eu não der, ele vai tirar. Ah, ele sabe que eu ganho dinheiro agora. Ah, eu vou lá, se eu não for, estou muito tempo sem. Aí eu esfrio. Daí tem um aniversário da sua filha, você deixa de ir no aniversário da sua filha, numa festa da sua filha, tenho que ir para a igreja e sua filha marca isso para o resto da vida. Vocês já pararam para pensar nessas coisas? A gente não para pensar, porque a gente entrou num ciclo, tipo um ratinho, sabe? Porque eu não conheço a palavra, então eu vivo como esses homens relatados viveram. Um coração longe de Deus. Marcos capítulo 7, no verso 1 diz: certo dia alguns fariseus, mestres da lei, chegaram de Jerusalém para ver. Eles foram atraídos por Jesus. Imagina, que eu vou sair daqui para ver o que estão fazendo em outros lugares. Para questionar, não para aprovar. Eles estavam indo lá para ver o que ele estava fazendo. Nós já sabíamos, nós já sabemos tudo o que eles faziam. Eles apontavam tudo aquilo que Jesus fazia. Qualquer milagre que ele fazia era motivo de apontamento, por mais mirabolante que fosse. Isso aponta por um coração longe de Deus. Um coração onde quer acreditar naquilo que eles querem, não naquilo que a palavra diz. Ainda que a palavra diga, nós teimamos em acreditar naquilo que nós queremos. Isso é muito sério. No verso 2, mostra: observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Observe que os fariseus vieram de longe e começaram a observar. E quando a gente observa, a gente já vai tirando conclusões. As conclusões nem sempre são reais. Quantas vezes você olhou para alguma situação e imagina algo que não é? Mas o seu ponto de vista que é o verdadeiro. Eu não tenho a verdade. Eu tenho acesso à verdade, mas eu não sou a verdade. O único que é a verdade é Cristo e a sua palavra. Por isso que nós temos que ter plena convicção que a palavra nos traz a verdade, para que nós não sejamos negligentes como eles foram. Vamos utilizar essa palavra.
Assim que eles observavam como seus discípulos comiam as refeições com as mãos impuras, eles começaram a remeter aquilo que eles acreditavam, que não tinha a ver com o que a palavra de Deus dizia. Eram pequenas deturpações da palavra. Ainda que tivesse um cuidado sanitário básico, a palavra não prendia eles a isso. Se você for pesquisar os textos, vocês vão observar quais eram essas tradições. Eu gostaria que vocês abrissem, deixa marcado aí Marcos capítulo 7, não tem problema você fazer uma orelha na Bíblia, tá? Você não vai para o inferno por causa disso. Se for para o inferno, eu sou o primeiro aí, tá? Abram lá em Levítico 15, 11. Está bem no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Está acompanhando aí, mano? Ah, tá. Estou de olho em você, viu? Se você não quer exposição, você não vai para o céu, tá? Porque lá seus pecados serão expostos. Então, 15, 11. Vamos ler todos juntos? Se o homem... Olha ali, às vezes nós olhamos de maneira breve e tiramos conclusões. Aí fala, não, mas está dizendo que eu tenho que lavar a mão. Mas aqui é um contexto. Nós temos que saber do que se trata. Qual que era a função disso, a quem era destinado. E a partir de pequenas deturpações, a pequenos desvios, nós vamos criando outras leis que não nada tem a ver com Deus. Leis que são impostas segundo a nossa dureza do coração, segundo as nossas próprias vontades. Ainda que seja conveniente você tomar requisitos básicos, essas leis estavam extrapolando tudo isso. É higiênico você lavar a mão, sim ou não? Mas se você não lavar, você não vai para o inferno por causa disso. Isso é a realidade, mas isso daí é uma regra de higiene. Isso faz bem para a gente viver em comunidade, mas nós não poderemos atribuir um toque divino nisso. Quantas vezes a gente chega para o nosso filho, se você fizer isso, você vai para o inferno. Deu risada, já fez, né? Daí cresce achando que tudo vai para o inferno. Chega uma hora que ele fala assim, eu vou para o inferno mesmo. Por quê? Porque nós não estamos explicando as razões. Se você ler um pouquinho, você já vai verificar que tem uma razão lógica para tudo. A Bíblia não é um livro místico, ele é um livro objetivo. Um objetivo de nos tornarmos cada vez mais conhecedores das verdades de Deus. A verdade de Deus é contida aonde? Na onde? Na palavra, não é dentro do meu coração, ou da minha mente, como hoje é. Nós sabemos que o coração só bombeia, mas a mente que traz tudo isso, e nossa mente é corrompida. Lembra que eu falei isso acerca da nossa depravação radical, que o homem já nasce completamente contaminado? Então a nossa segurança das verdades estão na palavra. Se nós começarmos a meditar mais na palavra, nós não cometeremos esses mesmos erros. Observa no verso 3, diz assim, pois todos os judeus, sobretudo fariseus, não comem sem antes lavar, voltaram? Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Como exige a tradição dos líderes religiosos. Por vezes, nós vamos começar a adotar tradições. As tradições não são ruins, tá? Tem tradições que são boas, elas trazem zelo. As tradições são inferências humanas, tá?
mas tem coisas que não tem razão. Eu já falei um monte de vezes acerca de tecnologia dentro do culto. Embora seja uma tradição nossa sermos pessoas que vamos trazer as Bíblias, não é pecado você vir com o seu celular. Embora, se você levantar seu celular, é capaz de cair um raio do céu por causa de tantos pecados que existem neles. É assim, verdade? Se só falar agora, abre no Instagram a lupinha e põe para a pessoa do lado para ver quem é você. Não precisa quebrar o celular não, tá? Deixa eu até longe. Por quê? Esses somos nós. Imagina que nós criamos tradições. Nós vamos criar pequenos detalhes. Vamos trazer a Bíblia, vamos fazer isso. Isso tudo bem, mas a partir do momento que nós colocamos isso como um diferencial nosso para a sociedade, a nova comunidade que vem sendo acolhida, está tudo errado. Nós estamos criando mandamentos humanos como se fossem divinos. No verso 4, quando chegam do mercado não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Essa questão, quando é mencionada aqui no verso 3 e 4, ele traz as tradições eram tipo, eu encostei na Bruna, meu Deus, pegou lavar a mão. Embora seja necessário, não é porque eu vou para o inferno, tá? Não, mas eles entendiam que as pessoas que não eram judias eram impuras. Olha a que ponto chegou. A questão é, será que nós somos esses? Nós não estendemos as mãos porque achamos que iremos nos contaminar. Não vou mais na casa do meu primo que é sei lá o quê. Coloque o que vocês quiserem aí nos parentes, porque senão eu vou me contaminar. Irmão, você é luz. Você é luz onde você for. A questão não é você ir até lá, a questão é você ser o que vivem lá. Isso nós temos que entender. Senão acabou, vamos sair desse mundo. Vamos fechar aqui, a gente taca fogo, todo mundo morre, todo mundo vai para o céu, só morremos queimados aqui. E não ficaremos eternamente no fogo eterno. Porque nós somos santos demais. Agora, nós temos que ter muita atenção com esses pequenos detalhes. Entre visitar e fazer parte. Tem lugares que de fato não podemos mais frequentar. Mas temos que entender o que é religiosidade e o que é algo inerente a uma pessoa humana, uma vontade humana. Para vocês entenderem melhor isso, o cara vivia bebendo, era um alcoólatra. Ele não vai poder frequentar uma balada, mano. Vou lá evangelizar na balada. Segura o copo aqui. Você fala, é água. Você sabe que não é, fala bem branquinho. É só um golinho. É conveniente? Não. Você vai lá, eu estou com todo mundo, me fiz de louco para confundir os loucos. E ficou louco também, vai para o inferno junto com ele. É a realidade, mano. Nós temos que ter entendimento. Não manifestar um coração longe de Deus. Se você sair hoje com um questionamento se seu coração está longe de Deus ou não, me dou satisfeito. No verso 5 diz, então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Vocês viram que os fariseus primeiro observaram, maquinaram, isso daí era tudo que estava passando na cabeça deles. E depois já trouxe ao apontamento. Então eles perguntaram, por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, hipócritas, Isaías tinha razão, quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Eu tento imaginar Jesus falando assim, bonzinho.
Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Aí você não... Você tem que sentar lá atrás mesmo, daí deixa vazia essa cadeira da frente. Mas olha, como Jesus falou, se ele entrou chicoteando, fazendo o chicote para entrar dentro do templo, não é uma utopia, não é uma loucura imaginar. Eu falei o que era hipócritas no domingo. Quem não estava no domingo? Perdeu, então depois procura no dicionário. No verso 8: vocês desprezam a lei de Deus, e conta um ponto a menos nos 104 dias, tá? Vocês desprezam a lei de Deus, é 1/3. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria. Imagina, Jesus chegando e falando assim: vocês desprezam a lei de Deus. Eles: não, mas nós somos os sábios, nós que somos os guardiões, mas vocês estão desprezando a lei de Deus. Eu sou a lei de Deus falando, o que ele falava era Deus falando. E a substituem por sua própria tradição. Quais são as nossas tradições que estamos guardando que ferem a lei de Deus? Quais são? Não é para você virar um mundano, mas é para você estar baseado na... Agora, se eu não conheço a palavra, eu estou baseado no quê? Você vê que é um raciocínio lógico e objetivo, mas fala: não, Deus fala comigo. Você falar com Deus é devoção, Deus falar com você pode ser caso de psiquiatria. Porque homens que dizem que Deus falava com eles estavam aí, estão condenados ali porque estavam aliciando crianças, porque estavam fazendo de fiéis escravos. E se eu falar que Deus disse, olhar para sua cara e falar de maneira convincente, talvez você acredite. Porque isso daqui traz autoridade. E homens que nunca tiveram autoridade na sua vida vão usar de maneira errada e vão ser usados por Satanás para dominar a vida de homens. E eu oro para que Deus me mate antes que aconteça isso. E se acontecer isso, orem por mim. E pelos meus familiares. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E ore por vocês também, porque vocês também poderão ser esses. No verso 9 diz: disse ainda: não se esquivam com habilidades da lei de Deus, para se apegar à sua própria tradição. Quem disse? Quem disse no verso 9? Vocês se esquivam com a habilidade da lei para se apegar à sua própria. Você vê que Jesus, ele é insistente. Ele já tinha falado uma vez. Ele repetiu a mesma coisa. Por quê? Qual que é o melhor método de ensino? Repetição, mano. Quando sua mulher está falando muitas vezes a mesma coisa, que ela quer que você aprenda algo. Vou prestar mais atenção, Deus. No verso 10, por exemplo, olha Jesus. Jesus ensinava como ensinasse para crianças. Vocês vão observar que eu não preciso nem colocar nenhum tipo de explicação. Se você estiver lendo, até mesmo distraído, você consegue tirar a lógica disso. Por exemplo, Moisés deu essa lei: honre seu pai e sua... Moisés deu essa lei? Sim ou não? Onde está isso? Hã? Deu. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. É o único mandamento que tem um benefício, para que se prolongue seus dias na terra. Tem gente aqui que vai morrer rápido, mano. Por quê? Porque eu não estou honrando meu pai e minha mãe. Não fala para eu honrar meu pai e minha mãe se meu pai for da hora e minha mãe for da hora. Quem te gerou? Você honra quem te gerou, quem te colocou no mundo? Quem te colocou no mundo foi Deus, óbvio.
Mas ele usou duas criaturas imperfeitas para gerar outra criatura imperfeita, mas você se julga mais perfeito do que as criaturas imperfeitas que te geraram, e você agora rota a santidade na cara deles. Esse é o coração humano. Nós não estamos livres disso. Eu não queria, mas eu vou ter que abrir. Êxodo. Êxodo capítulo. Tá certo. 20. Meu Deus, hein? Pode continuar na frente, tá? O susto passou. Pronto? Ó. Verso 12. Diz assim: honre seu pai e sua. Está escrito se eles forem legais com você? Isso daqui, se eu colocar isso daí, é uma tradição humana. Não é uma tradição humana? Nós retribuímos segundo nossa vontade. Nós retribuímos nossos pais segundo o nosso entendimento. Nós somos seres recíprocos. Você não faz bem para quem não te fez bem. A não ser se você fazer bem para essa pessoa, ainda que ela não tenha te feito e te traga algum bem. Nós retribuímos o bem com o mal. Porque isso é humano. Retribuir o bem com bem ainda é humano. Mas retribuir o mal com bem é divino. E só Deus que pode fazer isso em nós. Continuemos. Assim você terá vida e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe... Deus não mente. Morreu cedo, já sabe por quê. Mas são pequenos detalhes que vão se perdendo. Não se trata daquilo que nós julgamos certo, mais do que a palavra diz que é certo. Hoje, numa era onde nós queremos questionar o que Deus diz e viver conforme nós queremos, nós estamos caminhando com um coração longe e um coração longe de Deus vai para... Simples. Um coração longe de Deus é longe da sua palavra, que não retrata ela como verdade. Ainda que o mundo discorde, essa é a verdade que nós cremos. Honre seu pai e sua mãe. Olha como que era a punição. Quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Isso aqui está em Levíticos. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Isso desobrigam, não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo dentre muitos outros. Esse daqui é um chamado, dado Corban, porque era uma tradição que, a partir do momento que uma pessoa oferecia seus bens a Deus, ele não mais poderia destinar a outras coisas. Então, meu pai foi zoado comigo, então vou falar que eu vou destinar a Deus. E daí eu não tenho mais uma obrigação legal. Ou seja, um homem cria uma tradição que é acima da lei de Deus. Olha isso. O homem cria uma tradição do qual é dever nosso cuidar dos nossos pais? Infelizmente é, mas vai fazer o quê? Meu pai está aí, por isso que eu... Ou felizmente, né?
Já parou para pensar se você conseguisse retribuir tudo para aqueles que foram felizardos? Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Eu não sei se vocês tiveram paz. Que te apoiaram. Que fizeram o impossível para que vocês tivessem uma coisa. Mas agradeço. É uma dádiva. Se vocês não tiverem, seja uma diferença, pois isso é divino. Nós somos meros homens, pecadores e falhos, como qualquer humano que pisou nessa terra, a não ser Cristo Jesus, que Ele seja a nossa referência. Observe que nesses versos eles achavam um jeito de ludibriar os ensinamentos divinos. Pega papel para mim, por favor. No verso 14 diz: Jesus chamou a atenção, chamou a multidão para perto de si e disse: olha Jesus convidando a multidão. Ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Jesus chamou a multidão. A multidão incluía um discípulo somente? Ele estava entregando uma mensagem para geral. Obrigado. Jesus chamou a multidão para perto e disse: ouçam todos vocês e procurem entender, não é o que entra no corpo que o contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. O que tem saído do seu coração, da sua mente? Será que a sua purificação está meramente estética? Será que você aprendeu um jeito de viver? Ou você de fato tem um coração que está preso à lei de Deus? Inclusive eu posso chegar aqui e pregar maravilhosamente bem. Você vê ali o Dé na unção tocando, parecendo Davi acalmando Saul. O outro aqui tipo Miriam com os tamborins. O Rafa não consegui achar uma lógica aqui para o sax. Está todo zoado. Mas Deus, em sua misericórdia, nos acolhe e nos conduz mansamente. Ele nos constrange a nosso coração ser transformado por Ele. Eu não consigo transformar meu coração, minha mente. O mesmo cara que causa o problema não é o mesmo cara que vai solucionar. Ele vai precisar de algum fator externo. Você está com um problema. Você não vai achar a solução do problema se algo diferente não acontecer, se você não tiver uma informação diferente. Isso é básico. Se um cara causou o problema na sua empresa, não é ele que você vai colocar para resolver, é? Fala, vai lá e resolve. Vai gerar mais problema. Agora, se pegar uma pessoa de fora e explicar, isso vai gerar. É assim que ocorre em nós. A nossa transformação vai vir mediante a palavra de Deus, mediante esse Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai se encarregar de levar as mensagens às nossas mentes, aos nossos corações, nos convencer dos nossos pecados, nos convencer de quem nós somos, o quanto somos falhos, e vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir viver mais da mesma forma. Você fala assim, eu queria, mas eu não consigo. Eu queria viver, eu sei que é bom, mas eu não quero. Eu consigo resistir. A maior luta de que você nasceu de novo é essa, a resistência contra o pecado, que não vem de você, porque você sabe que é bom e você vai lá. Pecar é ruim? Quem acha bom, levanta a mão. Confessa. Não quis levantar a mão, né? Lógico que é. Os pecados são atrativos.
Você achou que você levantando a mão fala assim, você acha que Deus não sabe que você está aí falando, é gostoso mesmo, pequei hoje. É a realidade. Mas agora questione se você tem se deliciado nos seus pecados ou não. Se questione. O que contamina é o que sai de você. Eu estou agora prostrado diante dos meus pecados. Quando eu cometo meus pecados de estimação, eu estou me prostrando diante de quem? Quem é seu Deus quando você se prostra diante do seu pecado e você deixa que Ele tome conta da sua vida? Eu não preciso falar para você o que é pecado, se você ler aqui eu já recitei um monte. Se você quiser cometer, é problema seu. Se você está aqui dentro da igreja, é problema meu também, porque eu não posso deixar que um pecado entre e contamine todos os outros. Em deixar isso daí se tornar comum. Normal não, porque normal vem de norma. Comum. Daí vem um, faz, daí fala, ali pode, mano, então eu vou colar lá. Lá eles aceitam isso. Isso não é tradicionalismo, isso é ser fiel à palavra. No verso 17 diz, então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão. E seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Você vê que ele direcionou primeiro a palavra à multidão. Estão conseguindo me entender? As minhas loucuras? Deus enviou os loucos para confundir os sábios. Então, quando ele entra na casa, ele se retira e vai falar com os discípulos. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 15, verso 12. Mateus é depois ou antes? Glória a Deus. Menos para aquele que ficou quieto porque não sabia, ficou com medo de errar. Tinha 50% de chance. Abre lá, Mateus 15, verso 12. Para vocês entenderem, os evangelhos, eles trazem algumas diferenças que são pontos de vista que talvez seja um pouco mais profundo, mais detalhado, mas no entanto o evangelho de Marcos tem 73%, dizem estudiosos, acerca dos outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então é muito importante às vezes a gente buscar os textos que são referenciais. Não é complexo, tá? Às vezes fala, parece que é complexo, mas quando vocês começarem a criar hábitos, você fala assim, nossa, que da hora! Olha, eu fico viajando quando eu estou estudando. Eu chego para minha mulher e falo, olha isso daqui, ela olha para minha cara assim, eu viajando e falo, nossa. No verso 10, observe que estamos nos mesmos textos. Ó. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouça e procure entender, não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Aqui é diferente. Com as... ou que sai do coração, estava no outro. Palavras. Imagina se for contaminado pelas palavras. E aí? Hoje um menino veio aí, um amigo nosso que não está aqui hoje, veio lá, veio querer brincar, estava treinando, ele veio querer lutar, daí saiu da bênção, mano. As palavras que saíram da boca dele. Aqui quem fala palavrão faz burpee. Daí ele tomando porrada, escapou. Mas o que é isso? É aquilo que, nosso instinto, que está enraizado, e nós temos que trabalhar isso. Vamos seguir. Então os discípulos vieram e perguntaram, olha que louco, o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Essa parte está oculta ali. Eles chegaram e falaram assim, saiu só eles, falaram assim, mano, você foi zica. Eles ficaram bravos, você ofendeu eles. Então, de que jeito que você acha que ele falou? De qualquer jeito que ele tivesse falado e ofender, porque estava contrariando aquilo que eles tinham de cor. As palavras de Isaías eles decoravam. Não é igual agora a geração Nutella, que é no celular, clica. Eles sabiam de falar oralmente tudo. As tradições antes eram oral.
A tradição era oral, eles iam falando de pai para filho e recitando verso a verso da Bíblia. E verso a verso não se colocam verso 15, 16, eles falavam os textos corridos. O Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Se isso não te queima, mano, um coração longe de Deus, uma planta não plantada por... Será que é sinônimo? Ou isso é religiosidade? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo, e se um cego conduzir outro cego, se eu for um cego, me matem antes, ou me exortem, porque vocês têm a missão. Se vocês congregam aqui e fazem parte disso, eu não sou mais especial porque eu estou no pastoreio. Vocês não são menos responsáveis do que eu aqui. Os filhos de vocês estão aqui. Os irmãos de vocês irão vir aqui. A família de vocês irão vir aqui. Se vocês estiverem aqui por qualquer outra razão, se não for Cristo, procure outro lugar para ir. Se você vem porque você acha alguma coisa, a cor da luz, isso. Se não for Cristo te trazendo aqui, se questione o porquê você está vindo. Se você tem vindo diariamente e você vem por alguma razão no seu coração que não for Cristo, que você vá em outro lugar para que Cristo te encontre, porque você entra numa comodidade e fala, mas ali eu tenho um grupo legal de gente, eles me tratam tão bem. Não é por isso. A razão de nos reunirmos é Cristo. Não tem outra razão. É que o som, é que isso, é a localização, não. Você tem que ir no lugar que a palavra é pregada, que o seu coração queima quando a Bíblia é lida. Essa é a razão de estarmos reunidos. Eu não gosto, não tem problema, vai ter milhares de igrejas, mas procure um lugar do qual seu coração queima, que vai chegar da terça-feira, você fala assim, hoje eu vou cultuar o Senhor, você não vê o dia de chegar domingo. Se não acontece isso com você aqui, você tem que procurar um lugar que isso aconteça, que você fique ansioso para esse dia do Senhor. Eu não posso basear a vida por mim, porque a nossa vida mudou completamente. A gente tem casa na praia, a casa está fechada, vai se destruindo, porque a gente não vai. Mas a questão é, se Deus te desse um pouquinho mais, onde você estaria agora? Se te desse um pouquinho mais de grana, você não estava nem aqui, essa hora você estava lá no Rubaiá, mano. Deus é perfeito. E eu não estou me vangloriando disso, eu estou vangloriando Deus, porque só Ele, para tirar os desejos, eu amo praia. Eu falava para minha mulher, vamos morar na praia até. Mas qualquer coisinha hoje nos afastam de Deus. Tem os dois antagonismos. Aqueles que não vão na igreja, que vão para a igreja e deixam de cuidar dos familiares, de ir no aniversário de alguém, e aquele que qualquer motivo é motivo para não ir na igreja. Os dois extremos estão errados. Mas a questão é o que tem te trazido aqui. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancado pela raiz. Eu não consigo identificar quem são as plantas não plantadas por Ele. Só Ele sabe. E ainda assim, se eu identificar que é uma planta, eu vou derramar todo o amor de Cristo sobre ele, porque até no momento final ele poderá crer. E se você ficar aqui diante de um louco, desses loucos que tem aqui, eu, o Maico e os outros loucos que tem aqui, alguma razão tem. Qual é a razão disso? Qual é a razão de você estar aqui numa terça-feira? Não é que você tomou uma decisão, é Deus te atraindo
por intermédio da pregação somente da palavra. Nós não te prometemos nada além do que está escrito. As minhas promessas estão atreladas às promessas de Deus. Não é você vindo aqui que Deus vai curar, não é você vindo aqui que você vai prosperar, mas eu te garanto que Ele não faltará na sua vida, porque nós estaremos debaixo das suas promessas que são eternas. Voltem para Marcos capítulo 7, verso 18 diz: vocês ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? Lembra que eu falei acerca disso no domingo? Quem lembra? Quem não lembra porque não estava, vai no YouTube que tem a ministração. O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no... Se sou eu falando, vai falar que eu sou estúpido, mas é Jesus, fica bonitinho. Ele falou assim: você come e vai para o esgoto. Foi o que ele falou, vocês que imaginaram errado, mas está escrito isso. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é que nos... Aquilo que vem de dentro. Me fala o que sai de bom de você. Me mostra alguma coisa que sai de bom de você que não foi Deus que colocou na sua vida. Nós não temos nada de bom. Nós não temos nada de bom. Tudo aquilo de bom que ocorre é por intermédio da graça de Deus. Se nós não entendermos isso, nós iremos nos vangloriar de sermos algo. Nós não somos nada. Nós estamos. Se Deus quiser, um estalar de dedos, um piscar de olhos, tudo muda. Da noite para o dia. Aquele que tinha dinheiro não tem, aquele que tinha saúde não tem, aquele que era bonito fica feio. Essa é a realidade. Aquele que é feio fica bonito para a própria desgraça. Você não imagina que isso pode acontecer, mas o cara é feinho, daí ganha um dinheiro, fica bonitinho, vai lá e adultera. Ganha um dinheiro, vai lá e troca de mulher. O oposto também é. Às vezes nós olhamos, ganhou dinheiro, que bênção, será que é bênção? Você ganhou um pouco mais de dinheiro e esqueceu da sua família, gastou em vício. Vocês veem que as coisas são bem objetivas? É aquilo que vem de dentro que os contamina, aquilo que vem de dentro de nós é o que? Pecado. Só pecado, só tem pecadores aqui. Só temos pecadores, é reunião de pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecadores que não mais se conformam com seus pecados, que não mais se conformam com as suas vidas insignificantes. Essa é a razão de estarmos aqui. Aqui é reunião de pecadores, de pessoas imperfeitas. Lugar de gente boa é fora da igreja, mano. Você não precisa da igreja. Se você é ruim, aqui é seu lugar. Se você tem pecados, aqui é seu lugar. Agora, se você não quer deixar seus pecados, aqui não é o seu lugar. Se você ama viver desse jeito, viva. Mas você terá escutado as palavras que poderiam e podem abrir seu coração. E eu oro para que ainda assim Deus possa transformar seu coração, e onde você se deliciava, agora você sente nojo. No verso 21, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos. Olha o que vem de dentro do coração. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos. Imoralidade sexual. A imoralidade, vocês associam somente à homossexualidade. Imoralidade tem milhares de coisas, tá? Só que essas coisas que são mais expostas, nós não queremos abraçar. Mas os nossos pecados de estimação, a pornografia, você abrir o Instagram de homens, de mulher, isso daí ninguém vê, porque você é bonitinho. Você parece que está aí com o seu marido, com a sua esposa bonitinho, ele nem vê, ele nem sabe, você sabe entrar no privado. Daí você vê alguém que está em outro pecado diferente, você julga, você aponta.
Por que que eu gosto de falar tanto que nós somos pecadores? Porque somente tendo a consciência que nós somos pecadores, nós conseguiremos acolher os mais variados pecados. Vai chegar um cara aqui que falou assim, matei 10 pessoas ontem. Amém. Se arrepende, se entrega para as autoridades. E amém. E Deus vai trabalhar no coração dele. Nós temos que confessar quem nós somos. Tem homens que estão vindo falar comigo por causa de pecados dos mais variados, desde pornografia a assassinatos, adultérios. E isso é o que? O Espírito Santo convencendo. Não tenham medo de vir falar. Escute o que escutar, porque isso é a palavra de Deus. Nós não podemos viver da mesma forma, porque isso está te levando para um abismo. Isso te leva para um abismo e te prende. O seu pecado te prende. E nós achamos que esses pecados são maiores. Eu citei somente coisas que são um pouco mais visíveis, mas tem outros milhares que cada um de nós se enquadra neles. Olha isso. Imoralidade sexual, que é o primeiro. Roubo. Nunca roubei. Mentira, mano. Se você pegou alguma coisa que não era sua, porque a gente associa o roubo somente à mão armada. Não é. Sua amiga te emprestou uma blusa que era da hora, ela não lembrou, eu peguei. Confessou, né? Vai na casa do pastor, vê um livro da hora e fala, ele emprestou para eu ler. Só estou dizendo. Homicídio. Talvez você não tenha matado, mas só de pensar de matar já? Prefiro ouvir o pastor. Vocês estão no rap, né? Adultério. O adultério é só o ato físico? Me fala quem nunca foi adúltero. Olha quantas coisas. Deus mostra quem nós somos, a palavra mostra quem nós somos. Só que nós não enxergamos, nós nos julgamos perfeitos, porque nós não cometemos os mesmos pecados dos outros. Nós olhamos o outro e falamos assim, olha o que ele está fazendo, mas eu sou melhor, porque... Dentro dos meus amigos, mano, um rouba, trai a mulher, faz isso e aquilo, daí você fala, eu estou ótimo. Eu falo porque eu pensava isso, quando eu nem acreditava em Deus, eu falava assim, mano, os caras estão fazendo tanta coisa, eu só traio, faço outras coisas mais, mas o dele é bem pior. Nós sabemos apontar, mas nós não aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos, para vermos se nossos corações estão longe de Deus. Eu era um homem com o coração longe de Deus, até que Ele transformou meu coração, por intermédio de homens que pregaram a palavra, que viveram a palavra ao meu redor. E nós temos a responsabilidade de sermos esses homens que falam a palavra e vivem a palavra. Adultério, cobiça. Quem quer confessar? A risada serve também, tá? Não quis levantar a mão. Perversidade, engano, paixões carnais. Tá ficando estreito, né? Quer que eu pare? Vocês têm mais 5 minutos? Acho que não. Inveja. Quem já sentiu inveja? Pode falar, pode confessar, levanta a mão. Tem 3 pessoas, o resto é tudo mentiroso. Vocês pecaram só para a mentira. Inveja, muita coisa é inveja. Você olhar para mim e falar, nossa, como ele é bonito, eu não sou assim. Aí, viu? Desculpa, mano. Reclama com Deus. Calúnias. O que é calúnia? Você já falou, calúnia contra mim. Todos nós somos caluniadores, mentirosos. Orgulho. Eu acabei de fazer isso. Não, porque se eu sou, não é um orgulho. Mentira. Insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm são elas que Quantas coisas estão aqui dentro de nós e nós estamos como hipócritas, vestindo máscaras, vivendo vidas somente de aparências. Mas nós sabemos que há um Deus justo e soberano que sabe quem nós somos.
que não tem dúvida de quem Ele é. Esse Deus que pode transformar o mais duro dos corações. O adúltero para de adulterar, o mentiroso para de mentir, o que cobiçava para de cobiçar, o que matava para de matar, o que tinha imoralidade sexual para. Os seus desejos não mais te aprisionarão, porque hoje vocês escutaram a palavra que liberta, a palavra que rompe as algemas com o pecado, a palavra que causa um divórcio entre você e o pecado. Vocês já nasceram unidos, mas são separados pela palavra de Deus. Essa é a palavra da verdade, e não há outra. Que possamos nos arrepender enquanto há tempo, que possamos pedir perdão enquanto é tempo. Pois Deus é bom e misericordioso. E não há nenhum pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, ao qual Ele não perdoará. Então, por mais sujo que você se julgue, se achegue a Cristo, e Ele te tornará alvo como a neve. Pois essas são as profecias que estão escritas há milhões de anos, desde a eternidade. Era isso que eu tinha para hoje. Em nome de Deus seja louvado. Amém. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, declare, santo. É o Senhor Deus poderoso.
Obrigado, Senhor, por mais um dia. Louvado seja teu santo nome, Pai. Obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos confronta da realidade de quem nós somos, Pai. O que diremos, Pai, quando o Senhor nos confrontar? O que diremos quando o Senhor nos chamar para prestarmos conta de quem nós temos sido diante da tua palavra, Senhor? Ainda que o pecado tenha feito morada em nós, agora somos libertos pelo sangue do Cordeiro e clamamos, Pai, para que o seu Santo Espírito nos conduza a uma vida de santidade, uma vida onde não mais vivemos com os nossos pecados de estimação, Senhor. Nós oramos, Pai, para que sejamos libertos das nossas próprias vontades, Senhor, dos nossos desejos. Eu oro por essas vidas que estão aqui entregues a Ti, Senhor. As conduza num caminho de águas tranquilas. Dê uma ordem e toda tempestade se acalmará. Com uma palavra de sua boca, ó Deus, os mares se acalmam, as doenças vão embora, os mortos se levantam, Senhor. Dê ordem aos nossos corpos, Pai, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através da pregação da sua palavra, nos tornamos vivos, Senhor. Traga vida em nós, Senhor, que não sejamos hipócritas, que não sejamos aqueles que falam, mas não vivem, Senhor. Efetue uma mudança em nossos corações, em nossos lares, que sejamos luz em meio às trevas. Nós cremos no Deus soberano, o Criador dos céus e das terras, que conhece o mais íntimo de cada ser, aquele que criou cada uma das estrelas e as chamas pelo nome, Senhor. Um Deus que pega o mar com a palma das suas mãos. Um Deus que não há limites, não há fronteiras. O mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. O Deus que tirou o povo do Egito. Será que não és capaz de tirar isso que tem dilacerado as nossas vidas, Senhor? Nós cremos que Tu és. Nós cremos, Pai, que a nossa segurança provém de Ti, que nós habitaremos o céu não porque somos bons, mas por causa do Teu Santo Espírito, por causa do Cristo sacrificado na cruz pelos nossos pecados. Não é através das nossas obras, mas da obra feita na cruz do Calvário. Nós cremos na Sua graça, nós cremos nas Suas Escrituras, nós cremos na comunhão dos santos, nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos na Igreja Universal de Cristo, ao qual chamou uma multidão, e nós somos responsáveis por proclamarmos o Seu Evangelho, Senhor. Nos faça novo, Senhor, nos traga esperança, traga vida dentro de nós onde havia morte, Senhor. Cuide de nossas crianças, cuide de nossos filhos, cuide do nosso andar. Nos declaramos, Pai, frágeis, meros vasos em Suas mãos. Cuide de nós, Senhor. Cuide de nós. Nos livre e guarde de todo mal. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Todos nós dissemos amém, Pai. Amém. Glória a Deus.